Caríssimos amigos, hoje dia 6 de junho de 2018 e nós estamos aqui reunidos para mais uma tarefa de divulgação do CVV, onde vamos gravar mais a parte histórica, como surgiu o trabalho o exercício da amizade, como surgiram os samaritanos em Londres e também o CVV. Antes de nós prosseguirmos, nós gostaríamos de fazer uma recapitulação do último vídeo que nós gravamos, aliás, o último que foi o primeiro, né? Que foi o primeiro onde abordávamos os fundamentos, e dentre os fundamentos foi ressaltado o chamado paradoxo de Rogers, onde fica bem claro que o indivíduo, a pessoa, quando consegue a harmonização interior, ela consigo mesmo, consegue a harmonização exterior, ela em relação às outras pessoas, em relação ao universo. Quando ela ingressa esse estado harmônico, ela é propelida ao desenvolvimento. É paradoxo porque há de se pensar, pela lógica, quando alguém consegue alcançar esse estado de plenitude para consigo, para com os outros e para com o universo, seria o que seria de se esperar? Entrar na zona de conforto e ficar por aí mesmo. Mas o que a vida nos demonstra, a comprovação que nós temos todos os dias, nesse instante de plenitude, que nós somos propelidos, nós somos impulsionados de uma forma muito, muito, muito importante ao crescimento. E até nós comentávamos que com isso fica demonstrado que a perfeição não existe, porque quando nós estamos conquistando um estado que poderia ser algo chamado perfeição, vem um impulso básico e nos, como o próprio nome diz, o impulso básico nos impulsiona ao crescimento. Então, aí nós colhemos algumas lições importantes, que todo ser tem recursos inerentes próprios para vencer qualquer tipo de obstáculo que a vida lhe oferecer. Entretanto, é necessário que se estabeleçam condições e que ele se sinta harmônico perante ele mesmo, harmônico perante seus semelhantes e em equilíbrio com o universo. E para que isso seja uma realidade, ele tem que ser aceito, tem que se sentir aceito, de uma forma incondicional. Então a aceitação, como comentou o Valentim naquela gravação que você me mandou recentemente, não é? A aceitação seria um princípio fundamental no trabalho que nós realizamos, denominado exercício da amizade. Bom, vamos ao nosso tema, meio século de CVV. Em meio século de CVV, o que nós amealhamos ao longo de 5 décadas? Um grande tesouro. E esse tesouro que foi reunido resultou num jeito de ser. Um jeito de ser essencialmente humanitário. E importante, com bases sólidas na experiência. Nós não estamos trabalhando em cima de hipóteses. Nós não estamos evoluindo em cima de teorias, mas na experiência,
nos fatos. E esse acervo não pode ficar restrito aos limites da instituição, aos limites do CVV. É chegado o momento de propagar. Não pode, repetimos, o acervo ficar restrito aos limites de um plantão de atendimento. É chegado o momento de propagar. Voltando a imagem para cá, então, falando sobre a missão do CVV. Isso foi estatuído, foi alguns anos atrás, foram várias reuniões que foram travadas para definir qual seria a missão do CVV. Lendo no texto, pode focalizar o texto, valorizar a vida, contribuindo para que as pessoas tenham uma vida plena e, consequentemente, prevenindo o suicídio. Quer dizer, essa é a nossa grande missão. Ponto básico, valorizar a vida. E, como consequência, para que as pessoas tenham uma vida plena e ainda como consequência, prevenindo o suicídio. Falando sobre objetivo, pode ir para o texto, o objetivo. Oxalá em futuro próximo venha a ser o exercício da amizade um ato tão natural quanto o de respirar. É o que todos nós almejamos, é o que todos nós pretendemos, que no futuro que não seja muito distante, o exercício da amizade seja um ato natural, tão natural quanto ao ato de respirar. A Câmara, pode trazer a Câmara para cá. Quando o CVV completou 50 anos, nos pediram, naquela reunião ali na Major Quedinho, que era onde era o antigo Estado de São Paulo, né? O jornal, naquela reunião, nós fomos interpelados. Quer dizer, ao longo desses 50 anos, quais foram as grandes experiências que nós vivemos. Nós selecionamos algumas. Me ocorria na hora, e agora, nesse momento, vem à tona com uma imagem muito perfeita. Eu estava na abolição, era noite, devia ser umas 19 horas, 19h30, quando a campainha toca. Infelizmente, nessa época, já na abolição nós tínhamos o portão de grade. Anteriormente não, era tudo aberto, mas primando pela segurança dos voluntários foi colocado esse portão e eu tive que abrir o portão, receber a pessoa, convidei-a para entrar e fomos para uma das salas de entrevista na Rua Abolição. E antes que eu me dirigisse a essa pessoa, perguntando se ela queria um chá ou um café, ela desabou, mas desabou mesmo na poltrona e começou a chorar. De início, era um pranto contido, passando logo em seguida para um pranto convulso e realmente algo impressionante. Impressionante, e tal era a carga emocional envolvida que nós também acabamos chorando. Havia muito sentimento, havia muita emoção. Transcorridos uns 40 ou 50 minutos, toma um lenço, enxuga os olhos, se apruma, levanta-se, estende a mão e me diz muito obrigado, e foi embora. É impressionante, não é? Impressionante um tipo de comunicação puramente empática. Não houve uma troca de verbal, não houve nada, uma expressão, nada. Simplesmente a manifestação do desespero, da angústia, através de um pranto incontido. E foi embora.
Isso foi uma grande experiência. Depois nos lembramos a experiência vivida 2, se você quiser depois pegar o texto, né? Também foi muito interessante. Toca o telefone, isso foi telefônico. Toca o telefone, nós atendemos uma senhora do outro lado da linha. Ela diz de forma pausada, equilibrada: eu estou ligando para vocês para agradecer. Agradecer porque não fora o CVV, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui. E hoje eu estou vivendo uma extraordinária aventura em minha vida. Nasceu uma neta. E a alegria é tão grande, mas tão grande, que eu me lembrei de ligar para vocês. Repito, não for o CVV, eu não estaria aqui e não estaria passando por esse momento de tanta alegria. E ela conversando, no fim ela revelou: você sabia que eu nunca liguei para o CVV? Então eu fiquei desconcertado, porque se ela estava agradecendo ao CVV pelo fato de estar viva e experienciando uma aventura, o nascimento de um neto, aí ela contou a história dela. No auge do desespero, já nas fronteiras do irremediável, ela havia traçado o plano suicida, nos mínimos detalhes. Inclusive havia adquirido uma arma de fogo. É aquela etapa que, nossa, é uma coisa meticulosa. O indivíduo está realmente determinado a pôr a termo a sua vida, e de repente ela já havia inclusive definido a data, o local, tudo. Estava tudo pronto. As cartas de despedida já redigidas. Falou na véspera do dia aprazado para eu colocar a termo a minha vida, eu vim a saber do CVV. Um grupo de voluntários que trabalha para evitar aquilo que eu estava prestes a fazer. Então, naquele momento, ela me relatava, eu senti que se eu consumasse o ato, seria um ato de desrespeito tão grande a esse grupo de pessoas que se dedicam ao próximo, anonimamente, que eu desisti. Isso me tocou muito. É o que nós falamos, seria o evento que nunca existiu. E nunca existiu mesmo, porque essa senhora não ligou para o CVV. Ela veio a saber. E com isso é muito emocionante. Aliás, eu me emociono sempre que relato. E ainda, um mês retrasado, em Santos, pediram que nós falássemos sobre, não foi Santos, não foi Sorocaba, que nós relatássemos aquela experiência que seria a número 3, daquele indivíduo, o inimigo público número 1, que estava sendo a cabeça a prêmio, isso na época do regime de exceção, na época da ditadura, não? Ele estava, até me recordo, o delegado estava incumbido dessa caça, uma caçada humana, era o Sérgio Fleury, Paranhos Fleury. Então, suspeitava-se que o indivíduo estava no Paraguai. Então estavam mobilizando a Interpol, etc. E quando um dia a Vera Madureira, que você conheceram, ela disse: eu tenho uma pessoa que quer conversar com você. Foi tranquilo.
mas ela colocou uma exigência, que eu recebesse à meia-noite. À meia-noite. Ou depois, 1 da manhã. Falei, bom, vamos. E com grande surpresa, à meia-noite recebo na abolição, lá no porão, nos reunimos, porque ele não queria entrar na sede da abolição. Fomos lá onde estava o ossário, né, a piscina, como é que se chamava. E ali na minha frente, a caçada humana buscando esse indivíduo no Brasil inteiro. E ele estava na minha frente, e dizendo que com essas perseguições ele estava sofrendo uma solidão dolorosíssima. Claro, sempre fugindo, sempre se escondendo, sem contato com ninguém. Então estava sofrendo muito, muito a solidão. E ele precisava conversar com alguém. Falei, meu amigo, eu estou à sua disposição. Ele voltou, não me recordo se foram 2 ou 3 vezes, mas como a vida é irônica. O indivíduo caçado em todo o Brasil, e até em países limítrofes, vizinhos, estava ali na abolição. E aí me perguntaram, em Sorocaba perguntaram novamente, o que você sentiu? Não? Eu senti, até parafraseando Vinícius de Moraes e Tom Jobim, triste é viver na solidão. E também me lembrei, porque, vejam, esse indivíduo que tinha uma imagem de ser um facínora, frio, etc., ali na minha frente ele chorava. Então nós nos lembramos da João Gilberto, na sua voz cadenciada, quando ele dizia: o que você não sabe nem sequer pretende, é que no fundo do peito de um desafinado também bate um coração. E ali estava o indivíduo, gente como a gente, chorando. Bom, vamos lá. Essa seria uma caligrafia do Shedd. Em 53, logo no pós-guerra, o Shedd passou por uma experiência bastante envolvente, muito trágica. Ele foi designado a dirigir os ofícios fúnebres de uma menina de 14 anos. Um detalhe, suicídio. E na época, os suicidas não tinham o direito de serem enterrados em campos santos, cemitérios, não. Os suicidas eram enterrados nas estradas. Não sei porquê, preferencialmente nas encruzilhadas. Então ele caminhava com o corpo inerte dessa menina no colo e disse que fazia um frio assim muito grande, era primeiras horas da manhã, ainda escuro, ele caminhando, muito emocionado, porque essa moça, essa jovem, havia cometido suicídio porque nos primeiros sinais de menstruação ela pensou que teria adquirido uma doença venérea. Pecado mortal, então se matou. E o Shedd, ele, na hora de finalizar o ofício fúnebre, ele disse: minha jovem criança, eu não a conheci, mas você mudou a minha vida. Aí que ele começou, aí vamos por essa caligrafia dele, em 53, que ele ficou aturdido, que 3 pessoas se matavam por dia
na Grande Londres. Então precisaria fazer alguma coisa, precisaria fazer algo, no sentido, como ele dizia, conversar seriamente sobre assuntos sérios. E se colocava à disposição. Eu não sei, esse slide é interessante, essa igreja de Santo Estevão, não? Que se encontrava em ruínas, né, dos sucessivos bombardeios sofridos pela capital, por Londres. Então nós temos aí uma fotografia original e a fotografia mais recente, quando ela foi reestruturada. E para situar, vejam, do lado direito temos a porta que dá acesso à igreja em si. Do lado esquerdo, uma outra porta, onde, adentrando, tem uma escada que vai para a cripta, para o subterrâneo da igreja. A cripta da igreja de Santo Estevão é que foi oferecida ao Shed para servir como a base para o movimento de prevenção do suicídio. O que ele fez? Colocou um anúncio, aliás foram 3 anúncios colocados num jornal da época, o Picture Post. Picture de fotografia, post de postagem, Picture Post. Esses jornais, Coutinho, você procurando, você vai encontrar. Nós tínhamos tudo isso, tínhamos o original do Picture Post de 53, onde ele colocava um anúncio: alguém está disposto a ouvi-lo. Somente isso, era um recado. Alguém está disponível para ouvi-lo. E no dia seguinte foi aquela grande afluência, a grande afluência. Inclusive ele relata sempre, um indivíduo veio da França, veio da França, não saberia dizer eu de que cidade francesa, mas atravessou o canal da Mancha. Naquele tempo não existia ainda o Eurotúnel, né? Não existia. Atravessou o canal com o único objetivo de conversar com alguém que estava disposto a ouvir. Vamos ver. Então, Arthur, pode ir para a tela. Olha, o primeiro anúncio do Picture Post foi: para os tristes e oprimidos, ou deprimidos, como queiram, há alguém disposto a ouvi-lo. E o esquema era a entrada da igreja, uma sala de espera, e ele ficava no gabinete dele, atendendo as pessoas. E esse fluxo começou a aumentar. Então o que ele fez? Começou a pedir apoio para os seus pares da igreja anglicana, 2 ou 3 pessoas, mas mesmo assim era insuficiente. A sala de espera, vejam, aí inflou e chegou a um ponto em que ele não sabia mais o que fazer. Ele e mais uns poucos que estavam trabalhando nesse mistério não tinham mais tempo para nada. Era uma carga muito grande, a procura muito intensa. Então, vem aí o segundo anúncio no Picture Post, que nós chamamos Picture Post 2, quando ele chama voluntários. Ele clama pela presença de voluntários. Quer dizer, vocês podem ir até a igreja e os voluntários ficariam recebendo as pessoas, conversando com elas, oferecendo chá, oferecendo café, biscoitos, etc., enquanto o Shed, olha, bem entendido, o Shed, ele tem a formação como um pastor da igreja anglicana e teria uma formação avançada na psicologia clínica, no capítulo do aconselhamento. Então, havia uma formação profissional como eu não vou falar conselheiro porque não seria o nome, seria um aconselhador. Aí existe um problema de linguagem, do inglês para o português, de counsel,
de conselho, quer dizer, conselho seria uma aproximação onde duas pessoas se aproximam buscando a solução de um problema. E device seria, aí sim, aí seria o conselho dado. Bom, não importa. O que importa é que ele e mais uns 2 ou 3 especialistas com formação psicológica não tinham mais condições. Então a chamada para os voluntários. Os voluntários atenderam e apareceram senhoras, pessoas aposentadas, jovens, etc. E a grande surpresa. Então nesse diagrama do anúncio do Picture Post, a chamada de voluntários, e o que aconteceu é que as pessoas entravam, conversavam com os voluntários e iam embora. Ele relata sempre com muita emoção, e ele estava na sala dele e viu que uma pessoa chegou muito agitada, e logo uma outra moça voluntária se aproximou, ele oferecendo um chá, e conversaram, e depois essa pessoa desesperada vai embora. Então ele chamou a voluntária e perguntou: escuta, o que você fez? Ela respondeu: não fiz nada. Mas como não fez nada? Eu vi, a senhora entrou representando um quadro devastador e de repente conversa com você e vai embora sorridente. O que aconteceu? O que você fez? Eu falei: não fiz nada. Como nada? Você não perguntou nada? Eu só me aproximei e falei para ela: você está triste? Foi a única coisa que eu disse. E depois ela falou durante 1 hora. Levantou-se e foi embora agradecendo. Bom, nesse dia, esse episódio seria o marco inicial do exercício da amizade. Estava inaugurado o chamado befriending. Estava inaugurado a chama da amizade, que é o trabalho que nós fazemos no CVV. E o terceiro anúncio do Picture Post, onde ele coloca em letras garrafais. Isso aí também nós tínhamos lá na biblioteca, não sei se vamos encontrar ou não. Gente comum pode salvar vidas. Quando ele coloca lay people can save lives. Gente comum, gente como a gente, pode salvar vidas. Então foi um momento histórico. A descoberta do exercício da amizade e seus valores intrínsecos. Algumas fotos clássicas. Ele ao telefone, ainda muito jovem. O pedestal com o telefone. Esse telefone tinha o número MAN. MAN é de Mansion House. MAN 9000. E em 1977 foi uma data extraordinária quando o Shed veio ao Brasil e nos trouxe O CVV, ele tem na sua história um divisor de águas, antes de 77 e depois de 77. Divisório, quando ele nos trouxe esse impulso muito grande, que nós vimos trabalhando aí com quantos postos? 50 voluntários na época. E tínhamos quantos? Tinha postos de atendimento, tinha Goiânia, tinha Porto Alegre, 3 ou 4, né? E de repente foi aquela explosão, que tudo em decorrência do apoio que ele nos trouxe, um apoio muito firme, nos dando assim uma segurança grande no trabalho que nós estávamos realizando. As lições que ele nos trouxe nessa viagem de 77 faz parte do próximo, do tema que vamos gravar semana que vem. Tá? Seriam os princípios, né? Os fundamentos. Fundamentos não, seriam mais os princípios do CVV. Bom, o exercício da amizade, ele é uma postura humanitária, é
Não, não, de jeito nenhum. Não existe, não existe o exercício da amizade, ele dispensa método porque faz parte da natureza humana. Pode ser aplicado sempre, não há nenhuma contraindicação, é uma autêntica relação fraterna. E nessa relação fraterna, a outra pessoa é o centro. Vamos. Para entender a pessoa como centro, nós recorremos a um artifício didático falando sobre o Triângulo das Bermudas, que o pessoal apelidou de Triângulo das Bermudas, onde nós temos o indivíduo. O indivíduo, o que é o indivíduo? Seria CPF, seria número de identidade, estado civil, formação, natural de, etc. Esse é o indivíduo. A pessoa, sentimento e emoção. E o problema seria o terceiro ponto do triângulo, deixando claro uma coisa. Para nós, o que importa é a pessoa. O indivíduo, de onde ele veio, a sua formação, as suas bases, suas tendências políticas, seja lá que for, não nos interessa. O que nos interessa é focalizar toda a nossa atenção na pessoa, ou seja, nos sentimentos e nas emoções. O que a pessoa, o que a outra pessoa está sentindo. E o problema, minha gente, o problema, veja, não é o problema que pode envolver a pessoa num estado deplorável. O que abate o indivíduo não é o problema em si, é como ela sente o problema. E como ela está sentindo o problema é algo privativo dela. Nós nunca teremos condições de sentir o que ela está sentindo. Nunca, nunca. Então, por esse motivo, se um dia, nos primórdios, quando estávamos iniciando, nós nos baseávamos no problema, nós chegamos à conclusão que não é o problema, não é de forma nenhuma. Vejamos, duas pessoas que trabalhavam numa mesma indústria, uma indústria farmacêutica, uma indústria grande, de grande projeção, e não sei por que cargas d'água começou a fazer cortes, redução de custos, etc. No laboratório, essas duas pessoas trabalhavam no laboratório, foram demitidas. Vejam, no mesmo lugar, no mesmo setor, no mesmo departamento, foram demitidas. Para uma delas, a demissão foi o fim do mundo. Foi o fim do mundo. Motivo de depressão, motivos de desajustes totais, motivo de desesperança e pensamentos sinistros. Para outra, a reação foi completamente díspare, distinta. Era uma nova oportunidade, um novo horizonte, um novo crescimento, se sentia até impelida para frente, a enfrentar a situação. Então nós chegávamos à conclusão que não é o problema que seria a variável mais importante no estado em que a pessoa se encontra, mas sim como ela está enfrentando, como ela sente o problema. E como ela sente o problema é privativo dela. Então, vejam, nesse Triângulo das Bermudas, atenção, muito importante. A outra pessoa que vem nos procurar, seja por telefone ou seja pessoalmente, ela pode navegar
como ela bem entender. Então, nessa figura, as setas que se encontram em vermelho, ela pode navegar do indivíduo para o problema, do problema para a pessoa. E o interessante é que a pessoa é abordada sempre em última instância. Primeiro ela começa a definir o que ela é, o que ela faz, a sua profissão, o estado civil e a sua vida no lar, etc, etc. E de repente ela começa a abordar o outro ponto, o outro verso do triângulo, que seria o problema, comentar o problema em si. E muito difícil ela focalizar-se, ela expressar o que ela está sentindo face à sua situação como chefe de família ou à sua situação pelo fato de ter uma série de problemas. Então é impressionante, é impressionante. Nós fomos, pela cultura que nós temos, nós fomos programados a reprimir o sentimento. Então, quando a pessoa relata, ela está relatando o problema gravíssimo que ela tem, está relatando o seu desajuste dentro do emprego, dentro do lar. E quando nós perguntamos, muito bem, e como é que você se sente? Ela é tomada de surpresa. Como é que eu me sinto? Eu quero saber como é que você se sente. Você me relatou uma série de circunstâncias, face às quais eu pergunto, como é que você se sente? E é nesse momento que ela rompe as barreiras e permite que o nosso colóquio, a nossa conversa, passe a ser uma conversa de sentimento para sentimento. Ou melhor dizendo, de coração para coração. Ou, se quiserem, de pessoa para pessoa. E prosseguindo, é nessa condição, dentro desse cenário de pessoa para pessoa, uma relação bastante profunda, é que nós oferecemos a oportunidade de que a outra pessoa se sinta aceita. E a aceitação é a condição fundamental para que entrem em ação os mecanismos de defesa que a levam ao crescimento, a superar-se, superar qualquer tipo de crise, superar qualquer tipo de problema. Deixando claro aí que, na condição de voluntários, nós temos que aceitar a outra pessoa como ela é. Bom, isso é tema para a próxima gravação, não vou me estender muito. No próximo quadro, a navegação. Nós, se a outra pessoa pode navegar como ela quiser, nós podemos navegar do indivíduo para a pessoa, ou seja, do indivíduo para o sentimento. E podemos navegar do problema para o sentimento. São as vias de acesso que nos são lícitas, que nos são oferecidas. Bom, chegamos à conclusão, ainda com aquela imagem, acredite, neste mundo de surdos, ainda há alguém disposto a ouvi-lo. CVV, como vai você? Pode trazer a imagem. Então, o objetivo da gravação de hoje foi apresentar o começo, como surgiu. E se vocês perguntam, bom, e como surgiu o CVV? Vocês sabem, o Espelho Samaritano de Londres. E uma vez, isso seria ano 61,
o Edgar Armon, que era o secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nos entregou um envelope que era um artigo sobre o trabalho dos samaritanos. E nesse envelope estava escrito, com a sua caligrafia inconfundível: para quem deseja servir, uma boa oportunidade. Esse foi o começo do CVV. Foi nesse envelope que estava a esquematização, um artigo muito bem escrito. Não me lembro qual seria o veículo, era uma revista de grande circulação na época. Parece que era Eu Sei Tudo, A Cigarra, alguma coisa assim. E assim o CVV começou dentro de uma imagem refletida de espelho com os samaritanos de Londres. Muita paz e muita alegria em nossos corações.